a comprovação de peso disso que chamam de Big Bang, né? Mas que nós chamamos de haja luz, né? Sua compatibilidade com o relato aqui do Gênesis levou o Dr. Jastrow a fazer a seguinte observação numa entrevista. Essa foi uma entrevista, eu citei aqui, eu trouxe a entrevista dele. Ele diz o seguinte: os astrônomos perceberam agora que se colocaram numa encruzilhada porque provaram por seus próprios métodos que o mundo começou abruptamente, ou seja, de repente, num ato de criação ao qual se pode rastrear as sementes de toda estrela, de todo planeta, de toda coisa viva no cosmos e na Terra. Eles descobriram que tudo isso começou como produto de forças que não esperavam encontrar. E isso que eu e qualquer pessoa... Atenção, isso aqui é um astrônomo, isso aqui é um estudioso, isso aqui é uma das maiores autoridades de observação especial do mundo no século XX. Ele diz, e eles descobriram que tudo isso aconteceu como produto de forças que não esperavam encontrar. E isso que eu, diz ele, e qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural. É, agora, penso eu, um fato cientificamente comprovado. Não que eu esteja aqui colocando a minha fé na ciência, mas eu estou dizendo que a ciência está testemunhando de que Deus é o Criador, de que houve um ato criador e Deus está nesse ato criador, tá? E ao evocar o sobrenatural, falando sobre o sobrenatural, Robert Jastrow ele faz eco também à conclusão de um outro astrônomo, inclusive ateu. Agora, esse era ateu, chamado Arthur Eddington, também um astrônomo lá do início do século XX, contemporâneo de Einstein, né, do início do século XX, e ele diz o seguinte, embora ele achasse repugnante, né, mas admitiu que, atenção, abro aspas, o início do universo parece apresentar dificuldades insuperáveis, lógico, a não ser que concordemos em olhar para ele como algo francamente sobrenatural. Então, isso é maravilhoso quando você vê um cientista usar o termo sobrenatural, porque eles têm asco dessa palavra, mas eles têm que reconhecer. Então, Jastrow, Robert Jastrow, Arthur Eddington e outros grandes cientistas renomados, eles concordam com o texto da Bíblia, com o texto de Gênesis sobre a criação, tá? E isso é muito importante para nós. E aí você pode ver ali o Dr. Stephen Hawking, por exemplo, que recentemente também se foi astrofísico, agnóstico também, na sua obra Breve História do Tempo, ele escreveu um livro, esse livro foi best-seller, e nesse livro, mesmo confessando que a ciência não admite um criador, mesmo confessando isso, ele reconhece que essa grande explosão, que esse haja luz aí que a gente chama, e que eles chamam de Big Bang, essa grande explosão deu origem ao universo, né? Ela exige um criador, e que o universo foi feito com o propósito de enviar uma mensagem para o homem. Olha só, é como se Deus escrevesse todo um texto no universo e depois colocasse um ponto finalzinho com o planeta Terra. O planeta Terra seria o ponto final desse grande texto de universo que a gente conhece, tá? É essa a ideia que Stephen Hawking trouxe para nós. Aí ele sofreu muita crítica, apanhou muito dos seus contemporâneos, aí ele escreveu um outro livro titulado O Universo numa Casca de Nós, aí ele tentou se desculpar, mas já havia escrito lá numa breve História do Tempo.